Neste episódio, resgataremos a história de uma das instituições mais importantes de nossa cidade. Dessa vez, nós falaremos sobre a ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Com a emancipação política de Maringá ocorrida em fins de 1951, a primeira disputa eleitoral do recém-criado município foi extremamente acirrada. Naquela corrida pela prefeitura concorreram o industrial Inocente Villanova Júnior pelo PTB, o médico Raul Maurer Moleta pelo PSP, o empreendedor Valdemar Gomes da Cunha pela UDN e o prestigiado empresário Ângelo Planas pelo PR. Villanova era uma aposta incerta que acabou levando à vitória. Entretanto, o início de sua gestão foi marcado por embates partidários e conflitos de interesse. Com tudo por fazer, o primeiro prefeito tomou como prioridade capitalizar o município. Desse modo, logo nos primeiros meses de 1953, a classe empresarial organizou um grupo informal para auxiliar a prefeitura no início de suas atividades. Nasceu, naquele momento, a Sociedade Amigos de Maringá, a ASSAM. Encabeçada por Álvaro Fernandes, Américo Marques Dias e Alfredo Moisés Maluf, entre outros, a ASSAM foi responsável pela arrecadação independente de recursos para execução de obras pela cidade. Mas, em pouco tempo, o clima amigável seria tensionado por uma decisão drástica. Esse conflito entre o executivo, o legislativo e o empresariado surgiu quando o prefeito promulgou a lei que regulamentou o Código Tributário. Segundo documentos e depoimentos, os empresários constataram diversas irregularidades e abusos naquele sistema de cálculo para tributação que havia sido estabelecido. Nesse contexto de conflito extremo, um grupo de empresários capitaneados por Ângelo Planas e Alfredo Moisés Maluf formalizou uma entidade para dar voz de maneira organizada às insatisfações da classe. Nascia ali, em 12 de abril de 1953, a Associação Comercial de Maringá. Américo Marques Dias, gerente da Dias Martins, foi convencido a aceitar sua presidência, pelo fato de já ter comandado a Associação Comercial de Votuporanga, no interior de São Paulo, anos antes. Diversas foram as reivindicações da associação em prol do desenvolvimento local ainda na primeira metade da década de 1950. Foram solicitados a instalação de postos telefônicos pela cidade, a ampliação da agência dos Correios, o início imediato do funcionamento da estação ferroviária, que estava com suas obras atrasadas, a instalação de uma agência do Banco do Brasil, entre muitas outras demandas. Esses pedidos foram atendidos. O Banco do Brasil entrou em operação em Maringá no final de 1953, quando também foi iniciada a ampliação da agência dos Correios e Telégrafos. Já a estação ferroviária foi inaugurada em janeiro de 1954. A primeira sede da Associação Comercial de Maringá foi instalada em 2 salas no 2º andar do edifício João Tenório Cavalcante, na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Avenida 15 de Novembro. Mas, em abril de 1954, a diretoria da associação negociou a doação de um terreno com a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Era praxe da colonizadora doar imóveis para entidades de classe, sociais, enfim,
visando o apoio na formação das cidades pelo norte e noroeste do estado. O local da futura sede própria da entidade seria a atual Rua Nel Alves Martins, bem na esquina com a Avenida Herval, onde ficaria por décadas. O primeiro bate-chapa da história da associação se deu em 1957, quando concorreram para a sua presidência o bancário Murilo Macedo e o madeireiro Vanor Henriques. Macedo saiu vitorioso daquela disputa e lembrou que Maringá, embora em franco crescimento econômico, precisava da união dos empresários para também proporcionar o seu desenvolvimento social. Durante sua gestão, ocorreu um fato pouco registrado na história da cidade. Um surto de poliomielite acometeu várias crianças, especialmente entre as camadas mais carentes. Iniciou-se ali uma campanha em que empresários e médicos se uniram para discutir e colocar em prática um plano de saneamento básico para Maringá. Murilo Macedo ficou pouco tempo no cargo, pois foi transferido pelo Banco Nacional de Minas Gerais para São Paulo, já no início de 1958. Alfredo Moisés Maluf assumiu o comando da Associação Comercial. Maluf era um velho conhecido dos maringaenses devido ao seu empreendimento, o Posto Santo Antônio, popularmente conhecido como Posto Maluf. Teria sido nesse local que o empresário, vendo um caminhão carregando geradores de energia, tratou de articular para que esses equipamentos ficassem em Maringá e não seguissem viagem. A energia elétrica era uma demanda muito reclamada pelos empresários da cidade, que na época dependiam de precários geradores e uma limitada rede de transmissão. Dentro de alguns anos, a cidade estaria servida dessa infraestrutura. Oduvaldo Bueno Neto deu sequência aos trabalhos como presidente. Na época, a atuação da entidade consistia em cobrar melhorias na gestão pública municipal e também prospectar infraestruturas do Estado e da União para a cidade. Durante a gestão de Ermelindo Bolfer, no final da década de 1950, a associação levantou uma nova bandeira em prol dos maringaenses. Naquela oportunidade, a Copel havia elevado sobremaneira as tarifas de energia elétrica e a entidade abriu diálogo em todas as instâncias para reverter aquele cenário. Faltam documentos para aferir, mas em algum ponto desse período houve a desunião dos empresários em torno da associação comercial. Foi na gestão seguinte, com Victor Ivo Asman, que a entidade começou a ser reorganizada. O primeiro ato de reativação da associação comercial foi emprestar uma sala na Avenida Brasil para realizar suas reuniões. Também foi necessário a busca para recuperar documentos que estavam espalhados com diversos ex-diretores. Naquele momento, também era importante reestabelecer a confiança de seus associados. A gestão do empresário Manuel Mário de Araújo Pismel, iniciada em 1961, foi muito importante nesse sentido. Foi quando começou a se pensar na criação de serviços para os associados. Em 21 de julho daquele ano, a entidade firmou convênio com o Serviço de Proteção ao Crédito, na época conhecido como CEPROC. Este viria a ser um dos mais importantes apoios aos seus associados ao longo das décadas. Também foi constituída uma comissão para discutir a construção da sede própria, no terreno que havia sido doado anos antes. A gestão liderada pelo empresário Manuel Mário de Araújo Pismel
definiu que a entidade também deveria prestigiar em sua denominação o segmento industrial da cidade, que se apresentava em franco desenvolvimento. Dessa forma, surgiu a sigla ASSIM em 1961, de Associação Comercial e Industrial de Maringá. Em abril de 1962, a ASSIM discutiu o apoio do prefeito ao projeto de implantação de um sistema de saneamento básico para a população. Era o embrião para a constituição da Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a Codemar, que foi criada no final daquele ano. Mário Pismel trouxe mais do que nunca a percepção da coletividade. Dizia que falar eu ou meu eram erros que não se podiam cometer mais por Maringá. A partir daquele momento, era necessário dizer nós, nosso. Durante a gestão seguinte com Emílio Germani, a ASSIM passou a contar com representantes estratégicos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Curitiba. O objetivo era abrir diálogos em diversas esferas para facilitar a conquista de melhores serviços públicos para Maringá. O lançamento da pedra fundamental da sede da ASSIM ocorreu em 1964, durante a segunda gestão de Manuel Mário de Araújo Pismel. A inauguração deste prédio, ainda pequeno e limitado, se deu em 7 de agosto de 1965. A entidade permaneceu neste endereço, na rua Nel Alves Martins, número 2321, até 2002, quando passaria a ocupar as antigas instalações da Prosdóximo. Ainda em 1964, a ASSIM tratou de discutir a melhoria da transmissão de TV para Maringá por meio de um repetidor de sinal. Mas, para conquistar esse incremento ao sistema de telecomunicações, era necessários público e audiência. E por isso a ASSIM tratou de organizar o primeiro clube de telespectadores de TV de Maringá. Um ano depois, a TV Coroados de Londrina instalaria um repetidor de sinal em Marialva. Rodolfo Purpur sucedeu João de Faria Pioli, que ficou apenas 5 meses à frente da ASSIM e que, por questões de saúde, pediu o afastamento. Durante sua gestão, foi criada a Câmara Júnior de Maringá, a Cajumar, que pode ser considerada a precursora do Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, que surgiria décadas mais tarde. No ano de 1968, a diretoria apresentou o emblema da associação, um dístico tendo ao centro a figura de Mercúrio, superposta a uma roda dentada, circundados pelo nome da entidade. O logo passou a servir como timbre de todos os seus impressos e documentos oficiais até 1998. Joaquim Dutra assumiu a presidência da ASSIM em substituição a Hermelindo Bolfer, que havia sido eleito novamente e que teve que se afastar por questões profissionais. Naquele final da década de 1960, a associação apoiou a criação da Universidade Estadual de Maringá e também estimulou empresários a patrocinar o time da cidade. Duas chapas concorreram para suceder Joaquim Dutra. De um lado, a chapa liderada por Ardinal Ribas. Do outro, a chapa tendo na presidência o Birajara Pismel. O grupo de Bira, como era conhecido, saiu vitorioso.
E, em maio de 1970, o antigo sonho da Assim viria a ser concretizado por meio de uma parceria com o Senai e a Prefeitura Municipal. O ginásio industrial de Maringá, que era uma necessidade debatida há anos, se tornou realidade com a inauguração do Centro de Formação do Senai. Em 1974, a Assim começaria a debater a ampliação do trade turístico para incentivar os visitantes a permanecerem por mais tempo na cidade. Era a gestão de Luiz Júlio Bertin. O resultado viria apenas anos mais tarde, com as obras de um empreendimento da rede de hotéis Deville, na esquina das avenidas Herval e Tiradentes, que iniciaria suas operações em 1980. Em 16 de fevereiro de 1974, ocorreu a cerimônia de entrega das ampliações de mais de 100 metros quadrados na sede da Assim, então localizada na rua Nel Alves Martins. O evento reuniu diversas personalidades, entre empresários, associados e presidentes. Ainda durante a gestão de Bertin, a Assim capitaneou uma comitiva que foi diversas vezes para Curitiba reivindicar melhorias para a recém-fundada UEM. Bertin deixou a Assim para conduzir a implantação do Sindicato do Comércio Varejista de Maringá, o atual Sivamar. Quem passou a conduzir a presidência da Associação Comercial foi Álvaro Miranda Fernandes. Durante a gestão de Sidney Meneghetti, no final da década de 1970, a associação organizou um importante evento. O seminário sobre a industrialização ocorreu nas dependências do auditório do SESC, contando com a presença do governador do Paraná, Ney Braga. A década de 1980 foi marcado por uma transição do consumo local, bem como embates com o governo federal. Foi a partir da gestão de Atair Niero, que sucedeu Josuan Piassi Moraes, que várias cobranças mais enérgicas junto ao governo estadual passaram a ser feitas. Um dos resultados foi o efetivo início das operações da Junta Comercial do Paraná na cidade em 1981. Eram constantes as necessidades de ampliações na sede da Assim. Depois de muitas estratégias, suas novas e modernas instalações foram inauguradas em 7 de maio de 1983, durante a gestão do presidente Raimundo do Prado Vermelho. As discussões acerca do assunto vinham sendo realizadas ao longo das gestões de Álvaro Miranda Fernandes, Sidney Meneghetti e Atair Niero. Foi nessa estrutura que diversos outros serviços passaram a ser disponibilizados aos seus associados. Uma grande conquista para a região se deu em março de 1984, quando o presidente Fernando Henriques constituiu a Coordenadoria das Associações Comerciais do Norte e Noroeste do Paraná, a CACINOR, entidade pela qual passaria a se discutir ações integradas em toda a nossa região. No final de 1985, foi criado o Conselho Permanente da Mulher Empresária de Maringá, o hoje Assim Mulher, que teve como primeira presidente a empresária Vera Rotter. Alcides Siqueira Gomes tomou posse como presidente da Assim em março de 1986. Foi durante sua gestão que a entidade criou o Prêmio Assim de Jornalismo e ampliou o apoio ao Conselho Comunitário de Segurança, que havia surgido anos antes. Também durante esse período foi informatizado o Sistema de Proteção ao Crédito, o agora SPC. Alcides Siqueira Gomes, junto de sua diretoria, ainda fez duras críticas à alta de juros
e aos diversos e fracassados planos econômicos que vinham onerando muitos empresários em todo o país, sobretudo no interior. Carlos Agita foi seu sucessor, quando foi criada uma importante campanha para o comércio local. Trata-se da Promo Assim, onde os associados distribuíam convites aos seus clientes para que pudessem participar de um grande show no estádio Willie Davids, com a cantora Angélica. Angélica em Maringá. Oi gatinhos e gatinhas, dia 15 de julho, sábado, eu vou estar em Maringá na primeira Promo Assim, tá? Fazendo uma super festa com vocês, espero todos vocês lá. O ingresso é grátis. Para ganhá-lo, faça suas compras nos estabelecimentos que estão participando da primeira Promo Assim, uma promoção da Associação Comercial e Industrial de Maringá. Apoio Casas Agita, Calçados e Confecções, Maringá e Paranavaí. Tá bom? Um beijãozão, bye, 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 bye. O evento foi realizado em 15 de junho de 1989. No ano seguinte, a segunda edição do Promo Assim contou com o show da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Alô, amigos de Maringá, eu e o Chororó e o Chitãozinho estaremos com vocês no dia 6 de outubro. A Associação Comercial e Industrial de Maringá traz para você a segunda Promo Assim para incrementar as vendas em nossa cidade. Agora suas compras podem dar direito a um ingresso para o show de Chitãozinho e Chororó. Cartazes e cartazetes identificam os locais onde suas compras podem valer ingressos. Participe! Apoio Musamar. Aqui você encontra os ingressos deste show. Um abraço, gente. Até lá. A inserção do jovem empresário na composição do associativismo foi formalizada em 3 de novembro de 1990, quando Fernando Henriques instituiu o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. Ficando mais tarde conhecido como Copegem, este conselho entrou em operação efetiva em abril de 1992. Com o empenho do Conselho da Mulher Empresária e Executiva, a Assim desenvolveu a Feira Ponta de Estoque em 1992. O evento nasceu na gestão de Massal Tsukada para atender a crise econômica que havia se instalado devido às instabilidades proporcionadas pelo governo Collor. A Feira Ponta de Estoque ganhou grandes proporções, tornando-se tradicional na região. Anos depois, nasceria a Maringá Liquida, uma queima de estoque dentro dos próprios estabelecimentos comerciais. Em abril de 1993, a Assim realizou um jantar para comemorar os seus 40 anos de fundação. No evento, a entidade conseguiu reunir quase todos os seus ex-presidentes, que foram homenageados naquela oportunidade. A fim de atender o bairro com maior número de associados, a Assim inaugurou uma subsede no Jardim Alvorada em 1993. Denominada Agência Assim, a estrutura oferecia serviços básicos e mantinha uma sala para reuniões esporádicas. Quando Pedro Granado assumiu a presidência da Assim, ele falou em seu discurso sobre um velho sonho nunca consumado, de dotar Maringá de um centro empresarial que pudesse aglutinar em um único local a sede da Assim, de entidades representativas do Sebrae, postos bancários, com o objetivo de integrar a comunidade como um todo. Anos depois, no início de 2020, a nova sede da Assim passou a atender esse desejo dos empresários. Foi durante a gestão de Hélio Costa Curta que um dos mais importantes projetos capitaneados pela Assim foi executado. O movimento Repensando Maringá nasceu a partir da constatação de que a economia da cidade estava estagnada. Outra preocupação era com a guerra entre dois grupos políticos que travavam uma disputa nos bastidores,
gerando prejuízos para a continuidade de projetos e obras. Os empresários entendiam que era preciso unir a sociedade e encontrar uma forma de elaborar um projeto de futuro para Maringá, independentemente de partidos e de políticos. Dezenas de reuniões foram realizadas. A comunidade aprovou e se engajou no projeto. Como resultado, nasceu o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, que passou a estabelecer, em parceria com diversos órgãos, os projetos de futuro da cidade. A presidência de Jefferson Nogaroli trouxe ainda mais dinamismo à Assim. Foi durante sua gestão que foi criado o Conselho do Comércio e Serviços, em 1998. O atual prédio da entidade, localizado na rua Basílio Saltchuk, foi alugado em meados de 1999. Na época, a associação transferiu para o novo endereço, o CODEM, o Instituto para o Desenvolvimento Regional e a então Casa Mercosul, hoje Instituto Mercosul. Um fato curioso é que o espaço que abrigou a Prosdóximo durante décadas ficou anos esquecido. Quando a Assim o alugou, o prédio passou a despertar interesse, sendo comprado pelo empresário e médico Carlos Américo, um admirador do trabalho da entidade. Parte desse prédio também foi destinada para abrigar talvez aquele que foi o maior empreendimento criado pela Assim em toda a sua história, uma cooperativa de crédito que depois passaria a utilizar a bandeira do Cicobi. Com a aproximação da Assim com o Civamar, as duas entidades se juntaram à APRAS Regional Noroeste e à FIEP para realizar o prêmio Empresário do Ano. A homenagem sucedeu à honraria Comerciante do Ano, organizada pelo Sindicato do Comércio durante 18 anos. O nome escolhido para ser agraciado na primeira edição do prêmio em 1999 foi o professor Wilson de Matos, reitor da atual Unicesumar. O Empreender, um dos projetos de maior sucesso da Assim, foi implantado no ano 2000 em parceria com o Sebrae e a FACIAP. Por meio do programa, são formados núcleos setoriais com micro ou pequenas empresas concorrentes, mas que acabam se unindo, discutindo problemas e soluções em comum. Hoje, o programa Empreender da Assim reúne a maior quantidade de núcleos setoriais em todo o Brasil. Em 2001, a Assim deu início ao projeto Assim Faz História, em parceria com a então Sesumar. O projeto consistia na gravação em vídeos de entrevistas com presidentes, diretores e executivos que passaram pela entidade, a fim de preservar suas memórias para as futuras gerações. Após ampla reforma, em abril de 2002, em um de seus últimos atos como presidente, Jefferson Nogaroli inaugurou, com a presença do governador Jaime Lerner, a nova sede da Assim, na rua Basílio Saltchuk, local onde a entidade segue até os dias atuais. O próximo presidente, Ariovaldo Costa Paulo, viabilizou o início das atividades do Instituto de Responsabilidade Social da Assim. A Fundacim, como ficou conhecida, foi criada oficialmente em junho de 2002 para ser o braço da associação em educação, cultura e gestão do terceiro setor. Em setembro de 2002, foi lançado o Programa Regional de Orientação para o Estágio, o PROE, órgão que nasceu com a missão de promover a integração entre empresa e escola, além de contribuir para a melhor qualificação dos estudantes de nível médio e universitário. Assim, por sua vez, passou a oferecer aquele serviço aos seus associados. Em 2003,
a entidade completou 50 anos. Uma logomarca foi criada para marcar o cinquentenário e uma campanha divulgou a data com o slogan 50 anos. É assim que os sonhos tornam-se realidade. Na oportunidade, houve a mudança do nome da entidade, que manteve a sigla, mas passou a ser denominada Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Naquele mesmo ano, a Assim também criou a Comenda Américo Marques Dias, honraria máxima da entidade, dedicada a personalidades que trabalharam pelo desenvolvimento de Maringá. Em 2004, a cidade ganhou a Sociedade Eticamente Responsável, a SER. Sua primeira presidente foi a irmã Cecília Ferraza. A Assim foi uma das fundadoras desta entidade, que tinha entre seus objetivos estimular o trabalho voluntário e a educação das pessoas quanto ao civismo, meio ambiente, política fiscal e trânsito. O maior projeto da SER foi o Observatório Social de Maringá, responsável pela fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos em nosso município. Em 2004, foi criado o Prêmio Assim Mulher, que homenageou diversas empreendedoras de destaque em diferentes setores da economia local. Um ano depois, a Assim passou a financiar a iluminação natalina de toda a cidade, auxiliando a Prefeitura a desenvolver uma ampla campanha comercial e turística para o período natalino. Na tarde de 28 de abril de 2006, a Assim apresentou à sua comunidade a Cápsula do Tempo, um grande invólucro de metal que guarda para a posteridade diversos materiais e objetos. Ela será aberta em 2053, ano do centenário de fundação da associação. A Assim seguiu inovando ao longo dos anos, com a criação da Feira Festas e Noivas e do Prêmio Jovem Empreendedor, ambos em 2007, durante a gestão de Carlos Tavares Cardoso. Adilson Emir Santos foi responsável por alguns dos maiores e mais estratégicos eventos da associação, como o Assim em Ação, que levou atividades para os bairros da cidade, e a palestra com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, realizada durante as comemorações dos 58 anos da Assim. Marco Tadeu Barbosa levantou bandeiras importantes para combater o avanço da gripe A pela cidade, criou a campanha pelo voto consciente, além de muitas outras ações estratégicas que beneficiaram não só seus associados, mas a todos os maringaenses. Sob o comando de José Carlos Valêncio, a Assim auxiliou o CODEM, ao lado de diversas outras instituições, a viabilizar o Master Plan, um planejamento socioeconômico de Maringá para até 2047. Michel Felipe Soares, que havia ocupado a presidência do Copegem anos antes, lidera a Assim para um novo patamar. Modernização da sede, bem como a implantação e reestruturação dos serviços, são provas de que a entidade, que nasceu em 1953, segue se adaptando às novas tendências de um mundo cada vez mais dinâmico. Claro que muitas histórias ainda ficaram de fora, mas não poderíamos deixar de citar que a associação ainda produz seu informe desde 1963. Chamado hoje de Revista Assim, esta é uma das impressões mais antigas ainda em circulação pelo Estado. Se você gostou de mais esse vídeo do Maringá Histórica, curta, comente, compartilhe, que toda semana nós traremos informações novas sobre o passado de nossa cidade. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um forte abraço e até a próxima!